Eu já tô ligado. Vamos esquecer da luz. Muito bom dia. Sabia que estava faltando algo, a luz. A Carol, e aí Carol, buenos dias também. O Primo Rico, meu Deus, quem não segue o perfil aí do Primo Rico tem que seguir, hein? Puta perfil foda, ó. O Primo.rico. Luke Tall, o maior feeder que esse Brasil já viu. Deixa eu... Cadê o papelzinho? Vamos nessa, galera? Vamos nessa. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu ouço muito o feedback de vocês, né, galera? E eu quero fazer algo que seja bom pra vocês, né, porra? Então, e cada vez melhor, né? Ontem a gente fez a live com o Birman e, porra, vocês adoraram, eu adorei também, foi muito foda, de verdade, foi muito foda. E hoje a gente não vai ter convidado, né? Porque eu preciso passar o conteúdo, porque é muito bom a gente conversar com essa galera que já chegou lá, mas eu preciso passar um conteúdo de base também, para que a gente possa ter uma base, para que a gente possa ter um conhecimento, para que a gente possa, cara, ter uma fundação a ponto de que a gente possa absorver o conteúdo, a ponto de que a gente possa começar de uma forma talvez um pouco mais técnica, né? E uma das coisas que eu mais ouço de vocês é, porra, Primo, traz mais mulher, né? E aí eu liguei para a Luiz Helena Trajano, né? Anteontem, que aliás é uma mulher bilionária. E aí, João, tudo bem com você, velho? E que aliás é uma mulher bilionária. E aí eu falei, pô, Lu, me ajuda aí, porque eu preciso trazer mais mulher, e mulher boa, mulher foda, entendeu? E aí, a gente tem a mulher do Instagram, que é a Beatriz, que vai vir, vai ser incrível, tá? E aí ela me deu uma outra ideia, e eu achei animal. Ela me indicou a CEO da Microsoft da América Latina. A CEO da Microsoft da América Latina. Que chama Paula, né? E aí, Toguro, beleza, meu? Tô no projeto também, hein? Tô no projeto, treinando também. E aí, ela me indicou a Paula, que é a CEO da Microsoft da América Latina. E vamos ver se em breve teremos novidades, certo? Mas fica a dica aí para vocês, ok? Vamos lá. Frase do dia hoje. Frase do dia hoje é... Ai, aliás, espera aí, eu preciso de uma coisa. Amor, me ajuda com uma coisinha? Eu queria o envelope. Sabe que a gente estava ontem com aquelas páginas que a gente imprimiu? Sim. O envelope. E eu queria também o livro anterior que estava com as duas primeiras páginas. Vê se consegue achar. Que eu queria mostrar para os primos aqui, amor. Ah, tá aqui, ó. Pera aí. Quero mostrar uma coisa para vocês, primos. Pera aí. Será que você consegue, amor? Ó, vem cá. Colocar aqui dentro com o tempo. Tira a espiral, põe e aí depois fecha a espiral. Não consigo não. Não? Beleza, então vamos nessa. Frase do dia, primos. Frase do dia. E aliás, eu tô com um aparelho, ó. Eu coloquei um Invisalign aqui, ó. Então, se estiver falando estranho, é por causa disso. Vamos lá. A frase do dia é: sucesso sem trabalho tem prazo de validade. Sucesso sem trabalho tem prazo de validade. E aí, pô, as pessoas elas acham que o sucesso ele pode vir rápido, né? E na verdade ele pode, mas as pessoas acham que o sucesso ele deve vir rápido. E como a gente viu ontem no Birman, rumo a 2154, o sucesso ele demora a acontecer. E geralmente o sucesso ele tem que acontecer com uma base sólida. Porque quando, por exemplo, você investe e você ganha na Bolsa de Valores porque você está surfando uma onda de alta, você não teve muitas vezes um mérito proporcional ao seu ganho. Então você não entendeu o que aconteceu, você não aprendeu muitas vezes. E aí da noite para o dia você pode perder tudo, né? Se você abriu um negócio, você ganhou na Mega Sena, se alguma coisa muito séria na sua vida sem que dependesse do seu mérito e do seu trabalho, é muito grande a chance de que você perca isso também. É muito grande a chance de que você perca isso também. Então quando você vê pessoas que enriqueceram da noite para o dia e não estavam preparadas, muitas vezes elas perdem e quebram. A maioria dos vencedores da Mega Sena, eles quebram. Então o sucesso ele pode até vir,
mas muitas vezes ele vai embora de novo, a não ser que ele venha acompanhado de muito trabalho. O trabalho, ele solidifica o sucesso. O trabalho, ele monta uma arquitetura de um jeito que você fica muito protegido, de que você fica blindado. Só o sucesso, só o trabalho, ele vai te permitir ter um sucesso duradouro. Ter um sucesso duradouro. Muito, muito trabalho. E o que é trabalho aqui? O trabalho é tudo que a gente tem dito no desafio. É disciplina, é pensamento positivo, é ética, é você não encher o saco de todo mundo, é você ter pessoas boas ao seu redor, é você ter uma mente preparada para crítica, é você saber que prego se destaca é martelado, é você não dar ouvidos para inveja, é você não se importar com o que as pessoas estão falando e sim com quem está falando. Isso daqui é trabalho, tá? Então, o sucesso sem trabalho tem prazo de validade, porque muitas vezes a gente atinge o nosso sucesso e esquece de trabalhar depois disso. E quando a gente para de trabalhar, o que começa a acontecer? Começa a acontecer, e depois que a gente atinge o sucesso, muita gente para de trabalhar, e se para de trabalhar, a gente para de ter resultado, tá bom? Essa é a frase do dia. Queria mostrar uma coisa para vocês. Cheguei tarde ontem, acabei esquecendo de fazer isso daqui, que é o seguinte. Eu estou ficando muito feliz com o resultado do nosso livro, né? Deixa eu mostrar para você. Tem aqui a capa, né? Aí tem a primeira página aqui do nosso livro, tá vendo? Aí tem a segunda página, ó, esqueci de colocar as outras. Ó como tá ficando. Então, tá ficando muito legal o livro, muito, muito legal, tá? E aí, a gente já tem 8 páginas com a que eu vou postar hoje no Telegram, tá? E é muito bom para você estudar isso daqui, porque quando você bate o olho em uma dessas páginas aqui, você consegue automaticamente buscar na sua cabeça tudo o que aconteceu na live. É muito louco isso daqui, é muito louco. Experimenta ver uma página dessa, você lembra de tudo que aconteceu na live, tudo que aconteceu, mas você só consegue lembrar se você assistiu a live. Se você não assistiu a live, muitas vezes a página não diz nada para você, tá? Porque você não guardou aquilo nos seus arquivos de memória. Tá bom? Ok. Qual é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje eu preciso ensinar vocês a montar uma carteira de investimentos. Muitos de vocês não sabem, a maioria não sabe, da forma correta. E depois disso eu preciso falar de fundo imobiliário, ou seja, quais são os pontos que você precisa olhar para investir num fundo imobiliário. E depois disso eu preciso te mostrar um pouco mais sobre os vieses do nosso comportamento que fazem se ferrar na bolsa de valores ou no mundo dos investimentos, tá? E aliás, quando eu falei que cheguei tarde ontem, é porque eu fui no Dr. Baracá. Eu fui no Dr. Baracá e, pô, a gente fez um monte de exame. A gente chegou o quê? Mais de meia-noite, mano? Por aí. Mais de meia-noite. E aí acordamos às 4 para terminar de preparar a live. Então, uma rotina maluca aqui. E aí foi por isso que eu esqueci. Mas, em breve, baterei minha meta física, tá? Vamos da base. Vamos do começo. Qual é o primeiro passo para investir? O primeiro passo é eu não começar a investir com a motivação de ser ganancioso, tá? Ganancioso e totalmente ambicioso. E quando a gente começa a investir de forma gananciosa, a gente pega o dinheiro e a gente investe automaticamente em ativos de altíssimo risco. A gente vai investir em ações, a gente vai investir em criptomoedas, muita gente vai investir em fundo imobiliário, a gente vai investir em negócios. Tem alguma coisa de errado em investir aqui? Não, não tem nada de errado em investir aqui, tá? Aliás, desculpa, só de continuar. O Davi é meu físio, vai ter academia hoje? Olha, não vai ter de manhã, que a gente vai visitar agora algumas fazendas da JHSF, vai visitar o aeroporto deles, Fazano e tudo mais, que a gente está gravando empresas da Bolsa, que aliás, primos, convido vocês a conhecerem empresas da Bolsa. Eu visito empresas, converso com CEOs. Ontem eu conversei com o CEO da JHSF, que é uma empresa que hoje está avaliada em quase 6 bi também, se eu não me engano. Quase 6 bi. Então não vou conseguir malhar agora de manhã, mas irei depois. E aí, quando a gente começa a investir, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo eu sei que eu vou ter um longo caminho, uma longa jornada, a gente tem que pensar a longo prazo, rumo a 2154. Adotei. Vamos adotar, mano? Vamos adotar, rumo a 2154. Vou lançar a hashtag aqui, rumo a 2154. E aí,
como vai ter um monte de cagada no longo prazo, o que pode acontecer? Você pode perder seu emprego, você pode, se endividar, algum familiar seu pode ficar mal, você pode bater o carro, pode acontecer um monte de cagada, beleza? Só que como pode acontecer um monte de cagada, a gente sabe que isso aqui vai acontecer, e aí tem um primo que falou de ações aqui, e eu vou terminar de falar o que eu comecei sobre ações, tá? Quando você tem uma vida pela frente, você tem muitos imprevistos que vão acontecer, não é que pode acontecer. E se você investir em ações, por exemplo, você corre um grande risco de você investir em ações e ter que sair em um péssimo momento porque você precisou de dinheiro, porque você precisou de liquidez. No longo prazo você vai precisar de liquidez. Por algum motivo você vai precisar, e provavelmente várias vezes na sua vida. E se você for obrigado a resgatar de uma forma compulsória e não por opção, você vai acabar resgatando em momentos muito ruins. Então vai ter hora que... E geralmente você vai precisar de dinheiro nos momentos ruins, porque geralmente é quando acontece a crise, e geralmente é quando as pessoas ficam desempregadas, e geralmente quando as pessoas dão um calote, às vezes você não recebe dinheiro, geralmente é quando acontece problema, tá? Então você precisa estar preparado para isso. Então o primeiro passo, lembra, o primeiro passo é você ter uma reserva de emergência. Como que a gente monta uma reserva de emergência? Então às vezes você está na poupança, eu vi que muitos de vocês têm dinheiro em bancão, muitos de vocês ainda não começaram a investir, e muitos de vocês começaram a investir da forma errada. Eu não estou falando para vocês que começaram da forma certa e que já acompanham o primo há mais tempo. Então qual que vai ser o primeiro passo? O primeiro passo é você pensar, caramba, quanto que eu gasto para viver? Eu e minha família. Eu e minha família. Não é você, é eu e minha família. Quanto eu gasto? Eu, minha esposa, ou meu marido, meus filhos, ou quem eu sustento, quanto que a gente gasta? Então isso daqui é o custo da qualidade de vida que você tem hoje. Você vai pegar esse custo e você vai pensar, poxa, a minha receita, a minha renda, ela é variável ou ela é estável? Então eu posso ser um autônomo, posso ser um empreendedor, ou eu posso ser um funcionário ou até um funcionário público. E se você for um funcionário público ou um funcionário, você tem algumas regalias caso você for mandado embora. Você vai receber um monte de coisa. Então você precisa ter um pouco menos de dinheiro guardado, né? A ideia é que você tenha 6 meses do seu custo mensal, beleza? Então se você tem um custo mensal de R$5.000, por exemplo, a ideia é que se você for um profissional que seja um funcionário, que seja um CLT, um contratado fixo, a ideia é que você tenha 6 vezes o seu custo mensal. E aí vai dar R$30.000, certo? 6 vezes 5.000 vai dar R$30.000. Então a ideia é que antes de você pensar em qualquer outra coisa, você precisa ter R$30.000 guardados de uma forma que você possa resgatar a qualquer momento. O que eu tenho que saber? Quando você vai ter um dinheiro para reserva de emergência, você tem que pensar em 3 coisas. Aliás, em qualquer aplicação, você sempre tem que pensar em 3 coisas. Sempre. A primeira, qual é o meu objetivo? Tá? Qual é o meu objetivo? E aí, contadora? Top, beleza? Buenos dias, seja muito bem-vindo ao nosso desafio. Aliás, recomendo que você participe nos próximos dias, que teremos 2 mulheres incríveis participando aqui com a gente. Tirando a K, que está aqui. Olha a bagunça, estou mostrando a bagunça. A bagunça. Tem uma personal organizer que está arrumando tudo aqui em casa. E aí, a ideia, primeira coisa, objetivo. Sempre pense nisso. Qualquer coisa que você for investir, pense em 3 coisas, uma metodologia de 3 passos. Primeiro, objetivo. O objetivo da reserva de emergência é eu ter 6 meses do meu custo mensal. Ou, se você for um empreendedor ou um profissional autônomo, a ideia é que você tenha 12 meses do seu custo mensal. Tá bom? Então, se for R$5.000 por mês, a ideia é que você tenha ou 30.000 ou 12.000. Tá? Legal. Agora, Thiago, meu objetivo então é 30.000. Eu tenho R$10.000 aqui. Se eu tiver R$10.000, eu posso investir um pouquinho em ações? Eu posso, não sei o que lá? Você não pode porra nenhuma, porque você vai fazer cagada, velho. Você precisa ter a sua reserva. Por quê? Pode dar certo você não ter a sua reserva, mas você vai se expor de certa forma a um risco que é quase um risco da ruína. Não, talvez não chegue a ser o risco da ruína, talvez chegue, depende do seu patamar, do tamanho do fundo de emergência que você tem completo, mas se você tem só R$10.000 guardado e R$20.000 você investiu para daqui a 10 anos,
e aí você passa por um grande problema e um familiar seu precisa de dinheiro para uma cirurgia, você está ferrado. Você está totalmente ferrado. Tá? Então, primeiro passo, uma única coisa, formar seu fundo de emergência. Objetivo. Depois, características do fundo de emergência. Nas características, a gente não pode esquecer de 3 pontos que a gente analisa em qualquer aplicação. Todas as aplicações financeiras, a gente tem que olhar para esses 3 pontos. Rentabilidade. Rentabilidade. Quanto rende esse negócio? Segundo passo, qual é o risco desse negócio? E o terceiro passo, qual é a liquidez de fazer esse negócio? Olha o cafajestando aqui. Graças ao primo e seus conselhos, hoje tenho orgulho de falar que tenho meu fundo de emergência. Esse over delivery dele é sensacional. Porra, obrigado, velho. Então, essas 3 coisas a gente precisa analisar em qualquer coisa, seja investimento de curto prazo, seja investimento de longo prazo. Eu chamo isso daqui de triângulo de Nigro, para que vocês não se esqueçam. Aplique o triângulo de Nigro em qualquer coisa. Né? Foi eu que criei o conceito de rentabilidade, risco, liquidez? Não. Mas não existe um nome para isso daqui. Então eu chamei de triângulo de Nigro para que você não se esqueça. Triângulo, 3 pontas. Rentabilidade, risco, liquidez. Qual que é o risco de uma aplicação no fundo de emergência? O risco é baixo. Você não pode correr risco. Não pode correr risco. Você não vai enriquecer com esse negócio. Tá? Não vai correr risco. Risco é baixo. Qual é a liquidez desse negócio? Liquidez é a velocidade que você consegue transformar uma aplicação em dinheiro na sua conta na hora. Tá? Na hora. Então, se a liquidez é alta, você resgata rápido. Se você tem um imóvel, a liquidez é baixa, porque você não consegue na hora transformar o imóvel em dinheiro. Tá? Então, a liquidez é baixa. Agora, se o risco é baixo, se a liquidez é alta, qual é a rentabilidade? A rentabilidade vai ser média ou baixa. Essas são as características de uma aplicação no fundo de emergência. E se essas são as características, quais são as opções, então, que é o terceiro ponto? As opções são poucas, são só 4 opções. Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic, que é a aplicação mais conservadora do Brasil. Cada país tem a sua aplicação mais conservadora. A dos Estados Unidos é o Treasury norte-americano. A do Brasil é o Tesouro Selic. Cada país tem o seu investimento que a gente chama livre de risco. Tá? Então, Tesouro Selic. Segunda opção, fundo DI ou de renda fixa com liquidez. Terceiro ponto, conta corrente remunerada. Conta corrente remunerada, né? Em bancos digitais. Quarto ponto, CDB com liquidez diária. Então, se você não tem um objetivo financeiro, esse virou seu objetivo. Esse é o seu primeiro objetivo. Você precisa ter esse dinheiro investido numa reserva de emergência. Se você for CLT ou funcionário público, 6 vezes seu custo mensal. Se você for empreendedor ou autônomo, 12 vezes seu custo mensal. Beleza. Thiago, meu objetivo então é 60 mil. Tá. Você está com 40 mil reais. Ganhou mais 5 mil reais para investir. O que você faz? Investe na mesma coisa. Na mesma coisa. Até você passar pelo seu primeiro objetivo. Completou o seu fundo de emergência? Aí você vai passar para o próximo objetivo. Qual é o próximo objetivo? O sonho de todo mundo é viver de renda, não é? E eu posso dizer com muito orgulho que eu vivo de renda hoje. Eu não precisaria ter outras receitas, né? Eu não precisaria ter outras receitas que vêm do meu trabalho, que vêm dos meus treinamentos, que vêm dos meus negócios, das minhas participações em negócios. Eu não precisaria. Mas eu trabalho porque me dá prazer, porque eu gosto e me preenche e várias outras coisas. Mas eu poderia viver de renda já. E isso aqui me dá uma tranquilidade tremenda. Porque quando você vive de renda, você tem a opção de fazer o que você faz. E você não é obrigado a fazer o que você faz. E quando você tem o botão do foda-se, que é o botão de você falar, porra, eu faço o que eu quiser. Logo, se eu estou conversando com você é genuíno. Logo, se eu estou aqui com vocês é genuíno. Isso daqui te dá muito mais poder, te dá legitimidade e te dá verdade, porra. Você pode ser quem você sempre quis ser, sem depender de ninguém. O negócio do dinheiro é que ele te dá poder e liberdade. Poder para ser quem você é. Então, quando a gente vê alguém que de repente ganhou muito dinheiro e virou um puta cuzão, a pessoa que ficou insuportável, que só faz cagada, essa pessoa aqui, a gente tende na sociedade a falar que ela se corrompeu. Ah, essa pessoa se corrompeu. O dinheiro corrompe. O dinheiro não corrompe, porra. Isso aqui é coisa de pobre.
Pobre fala que o dinheiro corrompe. Já percebeu isso? Quem tem dinheiro não fala isso daí. Isso é frase de pobre, porra. Ah, tá louco. Eu sou pobre, mas sou limpinho, porra. Esse cara é podre de rico. Ele é tão podre de rico que o dinheiro corrompeu ele. Não. Sabe o que acontece? O dinheiro, ele vai te permitir ser quem você é, porra. Se você é um idiota, você vai ser um idiota. Porque o dinheiro te dá essa possibilidade. Então, toma cuidado, tá? Agora, você vai poder ser quem você é. E ser quem você é muitas vezes um grande objetivo para as pessoas. Como eu faço para poder ser quem eu quiser ser? Eu preciso ter a minha liberdade financeira, eu preciso viver de renda. E como que eu faço para poder viver de renda? Eu preciso ter um valor investido, que ele investido me gere mais rendimento do que eu tenho de custo mensal, certo? E como que eu faço para descobrir qual é então o meu objetivo? Porque lembra, quais são as 3 coisas que eu preciso olhar antes do treino de Nigro? Os 3 passos que eu tenho que olhar para um objetivo meu financeiro é objetivo, características e opções. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é, eu preciso ter 300 vezes o meu custo mensal. 300 vezes o meu custo mensal. Só isso, tá? Pô, como assim, Thiago? Tá, se eu tenho uma ideia de me aposentar ou de ter uma renda de 5 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, a ideia então é que eu tenha 300 vezes 5 mil reais por mês guardados. 300 vezes 5 mil reais vão representar 1.500.000, tá? Significa que se você tiver 1.500.000, esse dinheiro vai render aproximadamente os 5 mil por mês que você precisa, acima da inflação, depois do imposto. Então você pode dizer que você vive de renda, se você tiver esse objetivo. E para vocês, para muitos de vocês, isso aqui pode estar muito próximo, e para muitos de vocês pode estar muito longe. E às vezes vão pensar, caraca, está muito longe eu chegar no objetivo. E aí o que eu vou te dizer é melhor saber disso hoje do que descobrir isso lá na frente. Então, só para a gente alinhar aqui, quem estiver disposto a compartilhar, e vocês não precisam, eu entendo, mas eu compartilho quase tudo meu de forma pública, né? Então, porra, eu compartilhei minhas metas, partes do meu patrimônio, tudo isso. Eu queria que você compartilhasse a sua meta aqui nos comentários. Qual que é a sua meta? Ou seja, 300 vezes seu custo mensal. Qual que é o seu objetivo? Só para a gente escrever, se comprometer e cravar quase que numa pedra, para você ter um norte. Cara, se você não tem um norte, se você não tem um objetivo, você dificilmente vai chegar lá. E assim como eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann, e várias outras pessoas, que você precisa ter, metas, que você precisa mensurar metas, que você precisa pensar a longo prazo. Cara, se você não tiver isso aqui escrito, vai ser difícil você chegar lá. Porque o que não se mensura, não se melhora. Tá bom? E até é legal saber que R$1 milhão dificilmente vai te dar liberdade financeira. Tá? R$1 milhão te dá tranquilidade, mas não te dá liberdade financeira. Tá? Então muita gente falando aqui, ó, da IES 1.2, Gustavo 3 milhões, legal, 1 milhão, bacana, temos um objetivo, esse é o meu objetivo. Agora como que eu faço para chegar lá? Lembra do triângulo de Nigro? Rentabilidade, risco e liquidez. Rentabilidade, risco e liquidez. Qual que é então o perfil de investimentos para esse tipo de aplicação? Qual que é a rentabilidade que eu quero? Eu quero uma rentabilidade alta, eu estou falando de longo prazo. Eu estou falando do meu objetivo de vida financeira. Eu estou falando talvez daqui a 5, daqui a 10, 20, 30, 40 anos ou 50 anos. Quanto mais cedo que você estiver conversando, melhor. Então, rentabilidade alta. Eu quero ganhar grana, eu quero muito dinheiro, eu quero muita rentabilidade. Legal, comecei a filtrar. Qual que é a liquidez aqui? A liquidez, lembra? A velocidade que eu transformo o investimento em dinheiro. A liquidez, ela é baixa. Porque eu não preciso do dinheiro agora. Eu já tenho minha reserva de emergência criada, entende? Eu já tenho minha reserva de emergência. Agora o meu objetivo é deixar o dinheiro para longo prazo. Então a liquidez é baixa. Caraca, eu estou vendo 1 bilhão, 1 trilhão. Isso aí, meu, pensar grande. Igual o Jorge Paulo falou. Muito bom. E aliás, é engraçado, né? Quando eu era mais novo, todas as pessoas caçoavam dos meus objetivos, das minhas metas, dos meus números. Eu queria ser milionário, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ficar rico, eu queria ficar muito rico. E o que acontece? As pessoas me zoavam, achavam impossível. Pô, Thiago, mas você não entende nada desse negócio. E o que acontece é que todo mundo deu risada
e hoje deu certo, e hoje as pessoas têm que respeitar, porque o resultado aconteceu e com muito trabalho, né? Com mais de 10 anos de trabalho. Mas o que eu posso dizer para vocês é que se você pensar a longo prazo, o resultado costuma vir num prazo mais curto. É o que aconteceu com a maioria das pessoas que eu conheço e que tem dinheiro, tá? Ok, qual que é o risco? Qual que é a liquidez? É baixa. Mas se a rentabilidade é alta e a liquidez é baixa, qual que é o risco? O risco, ele é médio. Ele é médio, mas tudo bem, o seu dinheiro ele pode oscilar bastante se você tiver um prazo longo, ok? Se você tiver um prazo longo, ele pode oscilar, mas você nunca pode se expor a um momento em que você pode perder todo o seu dinheiro. Tipo, nossa, eu estou no cassino, eu tenho 1 milhão, eu vou jogar tudo no vermelho ou no preto, se eu acertar eu dobro, pô, vai que dá certo. Isso é cagada, e nos investimentos a gente muitas vezes faz isso, tá? Tá, então agora eu vou para o terceiro ponto, né? Já que eu tenho o objetivo, que é 300 vezes meu custo mensal, já que eu tenho as minhas características, quais são as opções aqui? As opções são das mais diversas. A gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem investimentos internacionais, a gente tem criptomoedas, a gente tem previdências de longo prazo, a gente tem tesouro IPCA, a gente tem franquias, a gente tem negócios, a gente tem uma série de coisas, mas geralmente são investimentos de longo prazo, beleza? E se a gente tem essa série de opções, como escolher então? Bom, eu não vou te dizer nada sobre uma fórmula mágica, porque eu acho que ela realmente não existe. A fórmula mágica ela é particular para cada um. Eu encontrei a minha fórmula mágica, mas ela pode não se aplicar a você, né? Às vezes você pode não se comunicar como eu, e comunicação faz parte da minha fórmula mágica, né? Mas o que faz mais parte da minha fórmula mágica, além da comunicação, é trabalhar pra caceta, né? Trabalhar pra caceta. Então, enfim, isso faz parte da minha fórmula mágica, né? E que de mágica não tem nada, né? É uma fórmula de disciplina, basicamente. Como que eu faço então para escolher os investimentos? Bom, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu tenho hoje o meu dinheiro dividido em 4 caixinhas, que eu comentei com vocês. Lembra? A primeira é a caixinha de ações, a segunda é a caixinha de fundo imobiliário, a terceira é a caixinha de investimentos internacionais e a quarta é a caixinha de investimentos em renda fixa, em caixa. Qual que é o objetivo de cada uma? Aí eu vou me aprofundar e vou entrar mais em fundo imobiliário hoje. Quando eu invisto em ações, meu objetivo é fazer com que negócios me rentabilizem. Porque não tem nada mais lucrativo do que negócios, tá? Não tem nada mais lucrativo do que negócios. Os negócios, eles são as coisas que vão te permitir enriquecer. Porque quando você investe um negócio, ele pode escalar absurdamente. Lembra que eu dei o exemplo esses dias de Magalu? Magalu, a empresa, né, Magazine Luiza, ela teve uma rentabilidade de mais de 26.000% nos últimos poucos anos. Né? Pega as ações da Apple, pega as ações da Amazon, pega ações do Google, aí pega ações aqui do Banco Inter, pega ações da Sinqia, pega ações do Itaú no longo prazo. Você tem ações que multiplicam de valor exponencialmente. Lembra daquele conceito que eu falei para vocês? Quando você investe em ações, você pode perder tudo, se a empresa quebrar, o que é extremamente difícil, mas esse é o seu pior cenário, perder tudo. Ou você pode multiplicar o seu dinheiro por milhares de vezes. Isso é bom, isso que você quer. Então, ações elas te permitem ganhar muito dinheiro. As pessoas mais ricas da Forbes, o topo das pessoas mais ricas de todos os lugares, elas têm negócios. Elas têm negócios. Ah, mas tem imóvel. Muitas vezes, o imóvel é o negócio delas. Elas compram imóvel, elas vendem imóvel, é um negócio para elas. Tá? É diferente de você comprar só e deixar alugado. Então, negócios enriquecem. O outro ponto é, as pessoas precisam diversificar o seu patrimônio entre países, correto? Lembra que a gente falou do caso da Venezuela? Pô, se você tem dinheiro só na Venezuela, você mora lá e dá um problema, já era. Então você precisa diversificar entre países. Então você precisa ter um dinheiro que seja possível de se expor a mercados e economias diferentes. Então hoje, uma parte do meu patrimônio ela se expõe aos Estados Unidos, né? E eu acho, inclusive, que eu já estou ficando defasado. Eu vou visitar a China daqui a menos de 2 semanas, eu vou para a China. Eu vou passar lá 2 semanas, vou passar 2 semanas na China. E a ideia é, eu quero colocar uma parte do meu patrimônio em Ásia também. Eu não conheço a Ásia, mas eu quero colocar uma parte do meu patrimônio lá. Por uma questão de diversificação, tá? Então, investimentos internacionais, você precisa ter exposição a outros países. Calma que daqui a pouco eu mostro para vocês um pouquinho mais do técnico de como fazer isso.
O outro passo é, eu preciso ter dinheiro ou posso ter dinheiro, e aí é uma opção minha, é o que eu faço. Uma opção é ter dinheiro em fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque eu quero me expor ao mercado imobiliário, tá? Um dos grandes motivos é, as pessoas mais ricas que eu conheço, elas têm muito imóvel. E eu quero ter exposição a imóveis. Mas ter uma exposição a imóveis do jeito tradicional, para mim, é muito burocrático, enche meu saco, eu não quero ficar gerenciando imóvel, não quero ficar gerenciando contrato, burocracia, nada disso, tá? Então, o que eu quero é ter fundos imobiliários. Eu não pago imposto de renda todo mês, recebo dividendo na conta, tenho liquidez, é animal. Então, eu tenho fundo imobiliário, todo mês eu tenho rendimento. E a quarta parte, e o que eu considero a parte mais importante da minha carteira, e as pessoas muitas vezes negligenciam isso, o que é engraçado porque para mim isso é o mais importante, para a maioria das pessoas isso daqui é o menos importante, que é o seguinte, caixa, ter caixa, esse é outro 1/4 da minha carteira. Muitas vezes eu uso uma frase que é, o que enriquece é o caixa. Por quê? Porque não tem nada pior do que você passar por uma crise sem ter dinheiro na conta. Não tem nada pior do que você passar por um mercado em alta e você não manter a coragem de continuar apostando nesse mercado porque você não tem caixa para te resguardar. O efeito mais importante de ter caixa para mim é eu manter a sanidade em crises. Muitos de vocês ainda não sabem o que é perder 50%. Muitos de vocês não sabem o que é perder 70%. Isso já aconteceu comigo, isso daí machuca. Machuca a sua autoestima, machuca o seu conhecimento, machuca... você se questiona como investidor, você leva isso aqui para outras áreas da sua vida. Isso é péssimo. Então, tenha caixa. E aí, você pega o Warren Buffett. O Warren Buffett tem mais de 100 bilhões em caixa hoje. E aí você vê muita gente que está entrando em ações falando muito mal do cara que ele está mais de 50 anos investindo. Lembra que eu falei para vocês? Então, toma cuidado. Acho que não vou ter tempo para caixa, o Luiz Negão falou. Toma cuidado, isso aqui é um grande erro que as pessoas cometem. As pessoas acham que, putz, mas primo, eu tenho menos dinheiro que você, então eu preciso arriscar mais. Não é bem assim. Se ganhar mais tivesse a ver com arriscar mais, eu ia arriscar mais, pô. Tem gente que fala, não, primo, mas é que eu preciso investir nisso porque eu tenho menos dinheiro. Pô, mas se fosse para ganhar mais dinheiro, eu faria isso também. Eu também faria isso, entendeu? Então não faz sentido. Tem uma diversificação. Durma tranquilo, pô. Durma tranquilo. E aí, o que acontece? Quando você tem dinheiro, já ouviu aquela expressão de que dinheiro chama dinheiro? É porque é verdade. Quando você tem dinheiro, oportunidades aparecem, pô. Quando você sabe que você pode fazer aquisições, você fica de olho ao seu redor. Você fica de olho. Então, eu falei para vocês de uma aquisição que vai sair na mídia em breve, de R$1 milhão, que eu investi R$1 milhão num negócio. E tem uma outra que vai sair também, de R$1,2 milhão. E é um negócio que hoje está avaliado em quase 100 milhões. Então, quando você tem dinheiro, você faz dinheiro. Faz dinheiro, tá? E isso é muito poderoso. Agora, legal, Thiago, beleza, já entendi. A ideia é que eu tenho um pouquinho em cada lugar, né? A ideia é que eu rebalancei minha carteira, porque, de repente, as ações sobem muito, vai ficar desproporcional na sua carteira o número de ações. Aí, de repente, a bolsa passa por uma crise, vai ficar desproporcional, você vai ter muito caixa. E a ideia é essa, que você vai rebalanceando. Bom, tá com muito caixa, agora pega isso aqui, põe um pouquinho em ações. Agora tira isso aqui, põe um pouquinho aqui. E vai ficando meio parecido. No longo prazo, você vai vendendo caro e comprando barato. Eu vou mandar um estudo para vocês no Telegram hoje, que eu fiz desde 2009, em que eu mostro para vocês como isso daqui é uma estratégia que deixa tranquilo, tá? Tranquilo. E que eventualmente foi a maior rentabilidade do período, mas geralmente pode ser uma das maiores rentabilidades, tá bom? Vai te salvar bastante. Legal. Ações. Lembra que a gente falou já de rentabilidade em ações, a gente falou de fluxo de caixa descontado, de uma forma bem introdutória, a gente falou de preço-lucro, de PL, a gente falou de alguns indicadores, a gente falou de governança corporativa, certo? A gente falou de skin in the game, que a gente tem que descobrir se os executivos da empresa eles têm ações do negócio ou não, se eles estão vendendo ou se eles estão comprando. Eu mandei para vocês isso daqui no Telegram, né, o passo a passo para vocês descobrirem se os executivos da empresa têm ou não ações. Isso é mega importante, tá? É quase que um cheat que vocês têm acesso, isso é muito poderoso. Uma coisa que eu não falei muito, e eu vou falar rapidamente aqui, é sobre o endividamento. Você não quer uma empresa que tem um endividamento muito alto, tá?
Na maioria das vezes. Existem as exceções, mas de novo, eu estou falando para mais de 50 mil pessoas. Então, eu não vou ficar falando só da exceção aqui. Eu vou falar do principal, que você precisa ouvir, tá? Agora, a empresa tem uma coisa chamada de lucro operacional. Lucro operacional. Thiago, meu Deus, mas como que eu vou olhar isso aqui no balanço, na receita, no DRE e tal? Relaxa. Você tem vários sites que te dão isso daqui. É o que a gente chama de EBIT. É um código chamado EBIT. EBIT é Earnings Before Interests and Taxes, ok? Antes de Interests and Taxes. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que seja o lucro operacional de uma empresa. Então você vai ver o lucro operacional dessa empresa, que é basicamente o lucro do período dela, e aí você vai ver qual que é o tamanho da dívida líquida dela. A dívida líquida é basicamente tudo que eu tenho aqui, menos tudo que eu devo. Aliás, contrário, é tudo que eu devo, menos tudo que eu tenho. Então, se eu devo R$1 milhão, mas eu tenho R$2 milhões positivo, logo minha dívida líquida vai ser negativa em R$1 milhão. Se a dívida líquida é negativa, eu tenho mais caixa do que dívida, beleza? E a relação aqui é, se for negativa, esquece, a empresa está muito saudável. Agora, se ela não for negativa, por exemplo, se minha dívida líquida for de R$1 milhão, eu preciso ver então se isso aqui é relevante dentro da empresa. Se a empresa tiver um lucro operacional de R$200 mil, significa que a relação da minha dívida líquida sobre EBIT, está em 5 vezes. 1 milhão sobre 200 mil. E se eu perceber isso aqui, eu vou falar, caraca, significa que eu precisaria que a empresa, durante 5 anos, tivesse esse lucro operacional para que ela pagasse essa dívida. Caraca, talvez seja muito arriscado. E a dívida que cresce é a taxa de juros, né? Logo, o que eu quero? Um grau muito baixo de endividamento. Eu vou mandar no Telegram hoje mais tarde, vou fazer alguns estudos para facilitar para vocês. Mas você quer uma empresa com uma dívida líquida sobre EBIT baixa. E a ideia é que você pense em algo como 3 vezes ou menos de 3 vezes essa relação de lucro operacional contra dívida líquida. Tá bom? Fundos imobiliários, porque agora já é 5h45, né? Fundos imobiliários. E amanhã eu termino fundos imobiliários e viés, que não deu tempo hoje. Fundos imobiliários. Eu mandei uma arte para vocês do que olhar em ações. Eu vou mandar uma arte hoje no Telegram sobre o que olhar em fundo imobiliário. Aliás, deixa eu anotar aqui que já tenho bastante coisa para mandar para vocês, né? E aí, o que vocês têm que olhar em fundo imobiliário? Lembra que o fundo imobiliário são aqueles fundos que compram vários imóveis, que recebem aluguel e te disponibilizam uma parte do aluguel? O que você precisa fazer? Olhe para a qualidade da carteira de imóveis. Então, o que você prefere? Vamos supor que seja tudo igual. Você prefere um fundo imobiliário que tem um imóvel AAA na Faria Lima ou um imóvel ruim, caindo aos pedaços, num canto do mundo que já não é muito mais bombado e que vai precisar fazer reforma? Você quer esse daqui, AAA, qualidade da carteira de imóveis, tá? Depois, concentração. Você quer um imóvel que tenha 10 inquilinos diferentes ou um imóvel que tenha um único inquilino? O que é melhor para você? Um único inquilino ou 10? O que é melhor para você, geralmente, são 10 inquilinos. Por quê? Porque você quer diversificar seu risco. É inevitável que empresas vão quebrar ao longo do caminho, e se uma empresa quebrar e você estiver na mão dela, você já era. Se você tiver 10 empresas e uma quebrar, ou uma não te pagar, tiver inadimplência, tá tranquilo, você não vai sofrer muito, tá? Então, toma cuidado com isso. Sempre se preocupe em ter uma carteira de fundo imobiliário que você tem diversificação. Terceiro ponto, vacância. Você quer um imóvel que tenha 10 imóveis alugados ou um imóvel que tem só um imóvel alugado e 9 desalugados? Você quer esse, óbvio, porque está tudo alugado. Então você quer uma vacância baixa. O que é a vacância? Nesse caso, seria 90% de vacância. E você quer 0 ou mais próximo disso. Porque num fundo imobiliário, quando você não tem um inquilino ali alugado, você não ganha dinheiro e ainda tem que pagar. Porque existem custos, né? Você precisa pagar condomínio, você precisa pagar IPTU. Então não é que você não ganha, é que você perde também. Você quer, então, uma vacância baixa. E você quer um fundo imobiliário que tenha custos baixos, taxas de administração baixas e tudo mais. Qual é o fundo que eu recomendo? Qual é o site que eu recomendo para vocês verem mais sobre fundos imobiliários? Eu vou passar para vocês no Telegram também, para facilitar, para deixar o link lá. Tem um site que você tem todas as informações. Tem alguns sites, eu vou passar o que eu uso no Telegram. E acho mais fácil consolidar tudo ali no Telegram para ficar mais tranquilo para vocês, tá? E olha só, eu preparei uma live sobre vieses para vocês.
um conteúdo sobre vieses, né? Só que é tanto conteúdo, a gente está tendo que correr por causa dos convidados, que eu não consegui passar tudo. Então amanhã eu vou falar sobre os vieses. Isso daqui é uma coisa que pouca gente fala, mas é o que te fode na hora de investir. E depois da aula de amanhã, vocês vão olhar para o mercado de uma outra forma. Vocês vão perceber como vocês estavam sendo manipulados e vocês vão passar a manipular os mercados. É totalmente diferente, tá bom? Outra coisa, temos convidados, então fiquem ligados no meu Stories e no Telegram, porque assim que eu confirmar o convidado, e provavelmente amanhã teremos um super convidado, eu vou confirmar. É que eu não quero falar antes desse convidado, que eu não falei para vocês ainda, mas ele é um dos maiores CEOs do Brasil e gerencia, obviamente, uma empresa bilionária e, obviamente, tem resultados grandiosos. Então, vamos torcer para que ele possa vir amanhã e, se ele não puder, esse é o tema da live. Se ele vier amanhã, eu vou fazer aqui no sábado e no domingo eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Hoje é quinta, né, mano? Não, hoje é quarta. Ah, não, porra, pera. Hoje é quarta. Esse CEO que eu falei é na sexta. Amanhã é um outro convidado que eu vou confirmar para vocês. Mas calma, entra no Telegram, a gente se comunica pelo Telegram, tá bom? E a gente vai conversando por lá e nos stories também. Hoje eu vou responder uma série de stories no Instagram. Pela manhã eu vou visitar a JHSF de novo. Logo depois disso eu vou passar o dia respondendo perguntas. Então façam perguntas inteligentes. Não façam perguntas que você já sabe a resposta ou perguntas que vão me fazer perder tempo. Porque o negócio aqui é escalar o conhecimento, tá bom? Nos meus stories eu vou fazer isso hoje. Gente, olha, a gente já está no 9º dia do desafio. Eu estou muito feliz. Pô, a gente está com quase 50 mil pessoas. A gente bateu mais de 50 mil pessoas aqui. Parabéns, vocês estão 9 dias. Tenho certeza que vocês estão evoluindo pra caramba. E muitas vezes eu estou ensinando sobre um tema e vocês acabam mudando a vida de vocês em outra esfera. Isso é muito legal, porque vocês estão aqui querendo mudar e quando você quer mudar, alguma coisa acontece. Tá bom? Eu peço então, como sempre, só uma única coisa, que é, eu vou postar agora a frase do dia no meu feed e eu quero que vocês vão lá, dê um soquinho de que participaram da live, isso é importante para nós, para o nosso senso de comunidade. Eu quero que vocês marquem a primeira pessoa que vier na cabeça de vocês, que deveria ter participado da live de hoje e que tem que participar do desafio também. E marquem alguém que não está participando do desafio ou que está participando e não acordou hoje e você quer dar um puxão de orelha nessa pessoa. O livro de hoje é um livro muito importante, então todo mundo que marcar uma pessoa vai participar desse sorteio, que é O Investidor Inteligente. É um livro que o prefácio é feito pelo Warren Buffett, tá bom? Grande abraço e muito obrigado a todos vocês, espero todo mundo amanhã. E aí vamos ver se amanhã vocês terão uma surpresa ou se será na sexta. Tchau galera, se cuida, grande abraço e bom dia para vocês.